já iniciando aqui a live de hoje, começando, o porquê que eu coloquei o tema nela como no fio da navalha. Porque na hora que eu pesquisando um nome para pôr na live, eu dei um Google. E na hora que a gente vai ali no Google e começa a pesquisar, aí o Google tá assim, ó, definição do que é no fio da navalha. Alguém que se encontra em uma situação dificílima ou estar por um fio. Aí agora que pra mim veio o mais impactante, o que eu achei que valeria a pena colocar o nome nessa live disso, tá? Onde o pior pode acontecer. Por que eu coloquei e eu abordei essa questão que onde o pior pode acontecer? Porque uma incisão, ela é tida como algo mais simples, né? Algo que muitos não dão o devido respeito que a incisão merece. Muitos não sabem, não veem ela com a real importância que tem a incisão dentro do passo cirúrgico. Na hora que vai fazer o planejamento, isso daí eu vejo muito, principalmente quando eu estou lá na graduação, alguns colegas que estão começando. O que acontece? A gente começa a ver lá, eles estão muito preocupados. Nossa, onde que eu vou fazer a ostectomia? Onde que eu vou fazer o odontodissecção? Qual que é a relação dessa raiz com esse canal mandibular? Enfim. Então, ou seja, eles vão tendo toda essa questão, vai tendo toda essa preocupação com o final da cirurgia, mas se esquece do começo da cirurgia. E o que acontece? Na hora que você esquece do começo da cirurgia, como que você vai chegar lá no final bem? Sabe? É tudo os passos cirúrgicos, não tem como a gente fugir deles. Não tem como você chegar na ostectomia sem você ter feito uma boa anestesia, uma boa incisão, uma boa divulsão. Então, o que acontece? E muitos colegas, você vai conversar com esse planejamento, eles não estão te perguntando da incisão. Eles não estão te perguntando sobre aonde que vai fazer incisão de alívio ou não. Eles estão preocupados aqui. Aonde que eu tenho que fazer ostectomia? Quantos de ostectomia? Aonde que eu vou fazer odontodissecção? Aonde que vai ser um ponto de apoio, por exemplo? Então, eu nunca vi ninguém perguntar, sinceramente, principalmente os acadêmicos, falam assim, Geraldo, qual incisão que eu devo utilizar? Não tá na preocupação deles. Só que hoje eu vou mostrar aqui para vocês o quanto que isso que compromete. Porque aí eu entro na cirurgia dos alunos, aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou corrigir a incisão. Aí eu vou fazer a divulsão. Aí eu vou chegar na etapa que eu queria fazer, vamos supor que é a ostectomia. Então, ou seja, ele já está lá na frente sem ter feito o começo bem feito. E isso daí não tem como dar certo. É impossível isso dar certo. É ilógico, não tem como, tá? Então, toda incisão, ela vai ter dois desfechos. Toda incisão, 100% delas. Ou a sua incisão, ela vai facilitar teus passos cirúrgicos, você vai ter uma cirurgia mais tranquila, ela vai te guiar melhor, ou ela vai arrebentar com você. Porque todos os outros passos, ela vai estar totalmente complicado. Vamos lá. Eu vou demonstrar aqui para vocês, através de um vídeo aqui, ó. Certo? Dessa cirurgia minha aqui. O que acontece? Eu comecei fazendo a incisão, tá? Aí logo depois eu fiz a incisão, a velanal modificada. Perfeito. Até ali, tranquilo, certo? Eu fui começar a fazer a divulsão. Na hora que eu fui começar a fazer a divulsão, o que eu acompanhei? O que eu verifiquei ali? Que na incisão de alívio, eu não tinha feito uma incisão correta no periósteo. Então, na hora que eu comecei ali a descolar, falei, opa, pera aí, meu periósteo aqui está aderido. Não está bem feito. Aí o que eu faço? Aí eu olho ali, paro, vou lá, pego mais uma vez o cabo de bisturi e vou fazer a incisão depois do meu periósteo, certo? Por que eu deveria ter feito aquela incisão ali? Ali eu não consegui tocar no tecido ósseo. Então, peraí, se eu não fiz a incisão corretamente, então vamos corrigir ela, tá certo? O que é que eu falo para vocês? Olha lá, ó, não estava periósteo ali, não estava aderido. Na hora que eu já termino de fazer a incisão, eu já vou começar a ver um tecido ósseo, já para depois, olha lá, ó, já consegui ver o tecido ósseo. E aí eu consigo depois seguir os passos cirúrgicos e todos os detalhes que eu tinha que seguir. Então, o que acontece? Se a gente não faz ela bem feita, se eu paro ali, se eu vou tocando de qualquer jeito, isso daí ia gerar para mim várias consequências, tá? Mas eu
como diz, hoje em dia eu já olho para a incisão com uma outra perspectiva. Então o que acontece? Ali eu paro, corrijo, depois eu toco a cirurgia, depois eu vou, tá certo? Porque se eu ficar ali se ali já manter que tem as coisas erradas ali, daqui a pouco eu vou passar para vocês 10 consequências de uma incisão mal feita, 10 consequências que vão te gerar problemas depois. Então, para você não ter esses problemas, você não ter essas complicações, agora é hora de parar. Porque a incisão, você vai ter 2 erros básicos nela, ou no planejamento ou na execução. Se você planejou mal planejado, certo? Não adianta fazer uma incisão perfeita, a incisão mais linda do mundo, porque você não vai expor a quantidade adequada, você vai ter, não vai conseguir ter um afastamento adequado, uma divulsão adequada, vai ter que complementar a incisão, aumentar a incisão, ou seja, porque você planejou ela mal. Ou se você planejou ela bem, mas você executou mal, também não vai resolver o problema. Só planejamento não vai, o mundo das ideias não resolve na cirurgia. O que resolve na cirurgia é você ter um mundo das ideias, ter o planejamento adequado e a execução bem feita. Então, por exemplo, eu ali, planejei, beleza, depois fechei primeira intenção, tudo bonitinho, incisão de vilana modificada, top, mas, certo? Eu não consegui, naquele dia eu errei um pouquinho, beleza. Errar não tem problema. O problema é persistir no erro e tocando o erro para frente, levando ele para frente, certo? Porque que acontece? Na hora que a gente vai tocando o erro para frente, ao invés daquela incisão, em vez de eu parar e corrigir, se eu tivesse tocado, a divulsão minha ia ficar comprometida. Eu já não teria uma divulsão bem feita. E aí, acaba que a gente vai entrar aqui, ó, nas 10 consequências, nos 10 do efeito bola de neve que promove uma incisão mal feita. Uma incisão mal feita, ela vai complicar a divulsão, que já é a primeira consequência. Por que ela já vai complicar? Como a gente não vai conseguir afastar direito, vai ter uma divisão do periósteo. Então vai ficar como se fosse ilhas de periósteo com tecido conjuntivo. Na hora que a gente tem essas ilhas de periósteo ali, a gente vai ter um aumento de sangramento, porque o tecido conjuntivo ele sangra mais que o tecido ósseo cortical. Óbvio, a gente sabe que isso acontece. Então, até que na hora que você expõe praticamente a cortical, a gente tem estabilização de sangramento. Sem falar que esse sangramento ele vai dificultar a nossa visualização. Então, ou seja, a bomba vácuo vai ter que trabalhar muito, o auxiliar vai ter que ajudar muito para você conseguir operar, para você conseguir enxergar o que você tem que fazer. Se você não conseguir, você não está enxergando, você não vai estar fazendo a cirurgia bem feita. Isso aí é fato, não tem como. Então, a incisão mal feita, ela vai dificultar, vai aumentar o sangramento, dificultar a visualização, ela vai gerar uma cirurgia mais traumática. Porque acaba que, querendo ou não, você vai estar dilacerando tecido, você vai estar causando um dano maior, a ostectomia já vai ficar meio comprometida, porque você não está enxergando direito. Se você tem uma cirurgia traumática, pessoal, automaticamente você vai ter um processo inflamatório mais exacerbado. Então, se você tem um processo inflamatório maior, o teu paciente ele vai ter dor, edema e trismo acima do normal, acima do esperado. Mas tudo começou lá na incisão. Ó. Um erro foi levando todos os outros erros. A gente pode usar bola de neve como exemplo, que vai aumentando, porque vai piorando, ou efeito dominó, que vai um derrubando o outro. Pode usar a analogia que quiser, mas a verdade é essa, que vai tudo piorando. E aí, conforme você está aumentando, não está tendo visualização, não está conseguindo ter uma boa, como fala, um bom controle da cirurgia, aumentou o traumatismo, aumenta o tempo cirúrgico. Na hora que você aumenta o tempo cirúrgico, além de aumentar, mais uma vez, o tempo inflamatório, você ainda vai aumentar o risco de infecção, porque o tempo cirúrgico ele é atrelado ao aumento do risco de infecção por 2 motivos. O primeiro motivo, óbvio, exposição cirúrgica. Quanto mais tempo o paciente está aberto, com a estrutura aberta, ele está em bacteremia, ele está tendo contaminação. Então, apresenta maior chance dele desenvolver o lead após a cirurgia, tá? E tem a questão também da manipulação tecidual. Quanto mais você manipula, pior é. Tá joia? Gera um maior processo inflamatório, que também vai intensificar o risco de uma infecção. Ou seja, olha como que uma incisão mal feita ela vai comprometendo tudo. Vai virando essa bola de neve e vai complicando tudo lá para frente. Vai gerando todas essas complicações. Então, sem falar que uma incisão mal planejada, ela ainda pode lesar estruturas, certo? Anatômicas nobres. Por exemplo, tem que tomar cuidado com várias estruturas nobres. Vou mostrar aqui mais um vídeo
relacionado de como nós devemos incisar corretamente. Como nesse vídeo, ó, que a incisão ali sobre o ramo, ela tem que ir em direção ao ramo da mandíbula e não ser uma incisão que vá rente à distal do segundo molar. Que se você vai, tipo assim, retinho ali, ó, na distal do segundo molar e não dá aquela inclinação que eu fiz ali, ó, a possibilidade, existe na verdade, uma possibilidade de você lesionar o nervo lingual. Porque o nervo lingual, ele está passando por aquela região. Então, ali na distal do segundo molar, em vez de você ir no sentido da distal, no sentido da vestibular, você vai tangente, você vai em direção ao ramo, igual está demonstrado nessa incisão. Pode ver que eu estou indo para o ramo, não estou indo, tem que estar inclinada, está torta a incisão, ela não está reta, ela está torta. E ela está torta porque eu não quero lesionar o nervo lingual do meu paciente. Eu não quero que ele tenha uma parestesia depois do nervo lingual. E uma parestesia do nervo lingual, pessoal, ela é altamente incidente. E ela é altamente incidente por vários motivos. Um dos motivos é a incisão. Qual que seriam as outras possibilidades de ter uma parestesia do nervo lingual? Seria, na hora da anestesia, o simples fato de anestesiar, na transfixação da agulha, lesionar o nervo e poder promover essa parestesia. Se você utilizar articaína ali, pode, mas isso é pouco provável. Eu acho isso mais coisa de literatura do que praticidade. E uma outra possibilidade é na odontosecção. Que na odontosecção você secciona o dente e secciona um dente até o final, passa a cabroca um pouco além do limite, rompe a cortical e rompe o nervo lingual ali, ou lesiona ele de alguma maneira e promove uma parestesia no paciente. Então, olha só para você ver. Então, na hora da incisão, a gente também está preparando, a gente também está prevenindo uma parestesia. A gente fica muito preocupado com a parestesia do nervo molar inferior na hora da extração do terceiro molar, de uma relação com a raiz, igual quem acompanhou no Stories hoje, eu mostrando desde sexta-feira uma cirurgia que eu fiz, uma cirurgia bem complicada, a posição do dente é complicada, a idade do paciente é complicada, o paciente é de 37 anos. E aí, o que acontece? Tudo isso, a gente sempre fica com aquele receio. Aí você está morrendo de medo de causar uma parestesia no nervo alveolar inferior. Aí beleza, você vai lá e erra na incisão e causa uma parestesia no nervo lingual. Olha que delícia. O paciente ficar com a metade da língua dormente. Então, quer dizer, não pode, isso aí é inadmissível. A gente tem que ter o cuidado correto. A incisão ela não vai no sentido da vestibular. A incisão ela vai no sentido do ramo da mandíbula, certo? Nas incisões ali no ramo posterior, tá joia? Então, além disso, além dessas questões que eu já falei desde o comprometimento todo cirúrgico, e até ali as complicações pós-operatórias relacionadas com, por exemplo, uma parestesia, existe uma outra possibilidade que a gente vai ter, que vai ser aqui no caso, um comprometimento da reparação mesmo. Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer umas incisões, principalmente as incisões que envolvam incisões de alívio, tem o sentido correto, tem o tamanho correto, tem a posição correta, tem acidentes que nós devemos evitar. Por exemplo, evitar quando na hora que vai fazer a incisão, de fazer esse tipo, que é a imagem aqui de baixo, ó, que vai comprometer o suprimento sanguíneo, que está escrito aqui, ó, bem, a última imagem dessa foto aqui, dessa figura, essa imagem inferior ali, ó, o que acontece? Aqui só que uma incisão, que é um defeito, um erro em formato casa de botão, porque na onde que você rompe ali, ó, o suprimento para naquela parte branca, você vai ter uma isquemia podendo promover uma necrose. Da mesma maneira que as incisões de alívio, elas jamais devem ser convergentes, certo? Se você tem uma incisão intracircular, ela sempre tem que ser divergente. Ela tem que ser divergente porque o suprimento sanguíneo, ele sempre vem, se for na maxila, da parte superior para a inferior, e na mandíbula, da parte inferior para a superior. Então, se você faz ela convergente, certo? Aqui, ó, você está cortando o suprimento sanguíneo. Esse triângulo aqui, ó, onde está praticamente o meu rosto aqui, ó, aqui não vai ter suprimento. Não vai ter vaso sanguíneo aqui. A possibilidade desse paciente desenvolver um processo de reparação retardado, prejudicado nessa região é significativo. Ou então, o paciente, pior ainda, ele evoluir para um caso de necrose, também é significativo, que existe. Que é como está demonstrado aqui, ó, nas imagens aqui no ponto B, que a incisão não deve ser divergente para ter o suprimento sanguíneo e não convergente. E não ter o suprimento sanguíneo conforme demonstra ali. E ela tem que ter uma base ampla. Não adianta você fazer uma base curtinha. Porque conforme você está removendo aqui, na hora que a gente incisa
automaticamente a gente está rompendo base sanguínea, está comprometendo vários tipos de suprimento sanguíneo ali. Então, quanto maior é a base, maior o aporte sanguíneo, maior o aporte nutritivo que vem da camada dos vasos que vai nutrir aquele retalho. Que depois a gente vai ter que suprir esse retalho, vai ter que levantar ele ainda, que também vai romper ainda a nutrição dos vasos provenientes do periósteo. Então, olha para você ver, você cortou errado, abriu o retalho, levantou e ainda você removeu dois pontos, dois aportes sanguíneos. A chance de ter uma necrose, ela é considerável e deve ser evitada por isso, tá? Então, o desenho da incisão de alívio, ela é considerável. E aí agora vocês falam assim pra mim, então Geraldo, então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou saber tudo de incisão, agora eu vou ficar fera mesmo nesse trem. Agora eu quero ver quem que me pega. Aí eu vou pegar o seguinte, vou decorar todos os nomes, tudo que é tipo de desenho, tudo que é coisa de incisão que tiver nessa vida, eu vou guardar tudo, não vai escapar um da minha cabeça. Eu não quero ter nenhum probleminha desse. Faz bobagem, não. É muita bobagem. Você só vai fazer bobagem com isso. Não justifica fazer, tá? O nome, decorar, guardar, não vale nada. Não vale nada. A não ser que você queira prestar um concurso, queira passar na prova de residência para bucomaxilo, que aí sim, nesse fato ele é importante. No dia a dia clínico, certo? Na operação ali, aí tem que saber. Então, por exemplo, agora eu vi aqui, que tinha uns alunos meus aqui, certo? Então, o que acontece? Os meus alunos, eles vão ter que saber, porque eu não sei se eles vão prestar um concurso ou não. É diferente. Agora, no dia a dia clínico deles, eles não precisam saber desse nome. Eles não precisam saber se a incisão é de Part, se a incisão é de Neumann, de Novak, o Chimbin, é de Velanal, é de Neumann, enfim. Não é o nome que vai resolver. É o conceito aplicado que vai resolver. Tá? O que você está utilizando? Peraí. Como que eu estou escolhendo determinada incisão? Como que eu estou realizando, executando determinada incisão? É muito simples, baseado, tá, nos conhecimentos científicos, baseado nos conhecimentos cirúrgicos, em que você vai manter o suprimento sanguíneo e você vai ter uma exposição cirúrgica adequada. E isso aí é só no planejamento e na execução sendo bem feita. Então, guardar nome é bobagem. Eu acho isso aí, se perguntar pra mim, eu não sei falar. Eu não sei. Qual incisão que é essa? Eu acho que é tal, mas decoradinho, perfeitinho, quando eu estava na faculdade que eu queria fazer a especialização de bucomaxilo, prestar concurso, eu sabia. Hoje em dia eu não guardo, porque não é o principal. Mas, em contrapartida, todo o conhecimento necessário para executar uma incisão bem feita, eu sei. E isso que é o importante. E é isso que vocês têm que guardar. Tá certo? Então, o que acontece? Até que aqui no final dessa live, eu vou mostrar como que eu planejo as minhas incisões, tá? É um jeito, uma maneira que eu acho simples, prática e fácil do porquê que você vai decidir onde você vai pôr alívio, onde você não vai pôr alívio, que tamanho que ela vai ter. E você vai conseguir sintetizar bastante a parte dessa aula para poder ter aí adquirir bastante conhecimento, que tem bastante coisa aqui ainda, tá? Eu só estou começando aqui. Estou chegando à metade do meu assunto aqui, de tudo que eu preparei para hoje. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de qual incisão que a gente vai fazer, porque eu falei até agora só coisas que de errado, agora vamos falar as coisas certas. Seguinte, para auxiliar a gente para fazer uma incisão bem feita, nós temos que fazer algumas perguntas, tá? Eu gosto de pensar desse jeito. Primeira coisa, qual que é o objetivo, tá? Dessa incisão. Qual que é o objetivo da cirurgia? Peraí. É uma cirurgia onde eu vou fazer uma extração de um terceiro molar. Então, eu preciso de um retalho total, ou seja, eu tenho que expor todo o retalho, tecido conjuntivo e periósteo. Agora não, eu vou fazer uma técnica de enxertia, um enxerto gengival, enfim, alguma coisa, reposicionamento de retalho coronal. Aí eu já preciso de um retalho dividido, um retalho posicionado lateralmente, enfim. Então, isso vai determinar diferenças na incisão, tá certo? Porque o que acontece? Na hora que a gente vai ter essa questão do planejamento, qual que é a necessidade da cirurgia, eu já vou começando a ter um delineamento. O tamanho que eu vou precisar, se eu vou tocar esse periósteo ou não, se eu vou expor ou não, tá certo? Se é total ou dividido.
E aí, eu preciso pensar o seguinte, qual que é a área que vai ter que ser exposta? Aonde eu preciso chegar? Certo? Que aí a gente tem que pensar o seguinte, deixa eu pôr uma imagem aqui, que às vezes fica mais fácil para a gente explicar. Essa imagem aqui. Vamos pensar numa lesão periapical, certo? Uma lesão, a gente vai fazer uma cirurgia paraendodôntica nessa situação aí. Aí, por exemplo, tem uma incisão semilunar que está desenhada. Mas poderiam ser feitas outras, como o chimbinho, uma trapezoidal, enfim. Todas elas poderiam serem feitas. Só que nessa incisão aí, nessa imagem, por exemplo, não se justifica a gente atingir a margem gengival. Porque na hora que você atinge a margem gengival, num fenótipo periodontal fino, você tem uma chance de ter uma retração depois do pós-operatório. Então a gente deve evitar. Então, nesse caso, a gente faz as incisões sem atingir a margem gengival. Enquanto que, se porventura, imagine que essa lesão fosse significativa, chegando ali próximo do terço médio para cervical dessa raiz, e a gente tivesse que acessar ali também para fazer uma curetagem e uma remoção, automaticamente eu teria que atingir a margem gengival. Então, o desenho, aonde que eu preciso acessar e o que eu vou precisar fazer, é dependente se eu preciso ou não também atingir a margem gengival. Muitas vezes é preferível a gente evitar, tá certo? Então, nessa questão, principalmente das cirurgias com finalidade paraendodôntica, que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Sempre tomar cuidado com o periodonto e as retrações gengivais. E se vai precisar de incisão de alívio ou não? E quantas incisões vai precisar? O que vai determinar? Óbvio, o tamanho. Conforme a gente precisa relaxar esse retalho, abrir esse retalho, é aí que a gente vai precisar selecionar uma ou duas de alívio. Eu sempre vou para incisão de alívio? Não. Normalmente a gente começa pelas incisões mais versáteis. Por exemplo, incisão sobre a crista, uma incisão intrasucular. E aí, deixa eu postar uma outra imagem aqui para vocês. Por exemplo, aqui, Então, muitas vezes você faz só uma incisão em envelope. Uma incisão para fazer um retalho em envelope, uma incisão intrasucular. Aí, você pega o seguinte, nossa, mas não foi suficiente. Então, você abre uma incisão de alívio. Não, mas não consegui atingir aquele ápice ainda. Aí você abre uma segunda incisão de alívio. Por que a gente deve evitar fazer várias incisões? É óbvio, traumatismo. Quanto mais você traumatizar, melhor é. Teu tempo cirúrgico vai reduzir, o desconforto do paciente. Enfim, não justifica se abrir só por abrir. Tem que ter um justificativo. Então, assim que você percebeu que você não está conseguindo ter a visualização que você precisa, você pega e vai fazer. Por exemplo, no terceiro molar, como está simulado na posição A ali, dificilmente eu faria aquela incisão de alívio. Provavelmente, eu faria somente a incisão intrasucular ali com um retalho envelope. Vamos supor que eu não consiga fazer a odontodissecção, não acho ponto de apoio, estou tendo dificuldade. Beleza, eu paro e subo alívio. Ou seja, uma incisão que estava sendo conservador, não atingiu o objetivo da cirurgia, vai lá, abre o alívio, já rebate o retalho, já abre tudo, faz a ostectomia e você toca a cirurgia, certo? Uma coisa que eu presto é o seguinte, não ficar parado, tá certo? Não ficar ali, não estou enxergando, Cara, não está enxergando, tem que procurar um jeito de se visualizar. Movimentar a cabeça do paciente, movimentar o afastador, aumentar a incisão, aumentar a divulsão, certo? Ficar ali na dificuldade não vai resolver a tua vida. Você tem que sair dela, tem que driblar ela, tá? Então, o que acontece? Na questão das incisões, começa com as mais simples e aí conforme vai vendo que não está sendo suficiente, aí a gente já vai aumentando, tá certo? Então, o que acontece? Se a gente for parar a pensar ainda a respeito dessa questão de planejamento, de execução, então, pessoal, eu queria dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte, a partir da semana que vem, eu vou estar intensificando nossas lives, tá certo? Para quê? Para a gente ter um aquecimento, porque no dia 19 e dia 21 de setembro, eu vou estar estou oferecendo um mini curso online gratuito. Então, quem já tiver aí, já não fez inscrição, vai lá, faz inscrição, o link está lá na bio, entra no grupo do WhatsApp, porque aí a gente já vai passando todas as informações das lives e tudo mais. Por quê? Se você seguindo essas lives, você vai chegar para o mini curso com um conhecimento muito mais robusto e vai poder aproveitar muito mais dele, tá certo? E, por exemplo, lá no mini curso, eu vou abordar todas as etapas cirúrgicas, desde o planejamento até a sutura, até o pós-operatório, na verdade, eu vou abordar. Então, quanto mais conhecimento que eu vou abordar tudo isso nas próximas lives, automaticamente vocês já vão chegando lá pro mini curso, que é o Exodontia e Terceiros Molares, com muito mais conhecimento,
com maior embasamento e aproveitar o máximo possível. Aproveitar que o curso é online e gratuito. Tá certo, pessoal? Então, estou aproveitando o gancho que tem nessa questão do planejamento e da versatilidade. Tá certo? E aí, o que acontece? Passando desse respeito aqui, ó, vamos reposicionar o retalho em tecido ossadinho. Quando a gente vai fazer o desenho também da incisão, a gente tem que pensar aonde a gente vai reposicionar, conforme aonde que vai vir a sutura, tá certo? Porque se a sutura não vier no lugar adequado, também não é legal. A gente tem que respeitar os princípios de técnica cirúrgica, tá? E a gente tem que respeitar para ter o máximo possível da resolutividade dela. Então, naquele caso semelhante de uma cirurgia paraendodôntica, a gente nunca deve fazer a incisão que vai ficar muito próximo da lesão. Então, a gente tem que, às vezes, jogar um dente para distal ou um dente para mesial, dependendo da incisão, do desenho da cirurgia ali que você planejar, para você fugir e depois o tecido ser reposicionado, tá, em tecido ósseo sadio. Então, o fato da gente respeitar os princípios de incisão, eles é imprescindível. Do mesmo jeito, respeitar, igual eu já mostrei para você até por vídeo, a respeito de respeitar as estruturas anatômicas. Você não vai fazer incisão de alívio na região de mentoniano, gente. Você sabe que o nervo mentoniano está por ali. Você vai incisar para quê? Só para caçar dor de cabeça? Larga a mão de fazer bobagem. Do mesmo jeito, eu já mostrei em relação com o nervo lingual. E aí também a gente pode pensar o seguinte, a respeito de incisões, remoção de tecido conjuntivo, tecido gengival do palato, com mário doador, para a gente fazer enxerto, tá certo? Então, tomar esses cuidados com relação às estruturas anatômicas. Igual, por exemplo, vou mostrar aqui um outro vídeo, que é uma remoção de um tecido conjuntivo, de tecido, para fazer enxerto gengival, eu tratar uma retração gengival na região anterior de incisivo, mas olha para você ver, para fazer a remoção do tecido ali da área doadora, tem algumas coisas que eu já abordei aqui hoje, como por exemplo, embora a lâmina está ali fazendo a incisão para fazer a remoção do tecido palato, eu não vou até o periósteo, eu não quero ter exposição do osso ali do palato, eu não quero ter exposição da maxila, eu quero apenas remover uma faixa de tecido conjuntivo, tá? Uma faixa de tecido gengival, que depois eu vou transplantar, que eu vou levar, que eu trouxe aqui para a região dos incisivos inferiores, para depois eu fazer a técnica de enxertia. Então, para que eu vou expor tecido ósseo? Só para eu ter um pós-operatório pior? Não. Então, eu venho ali, venho incisando, eu venho removendo. Tem que tomar muito cuidado aí, pessoal, principalmente com a artéria palatina maior, que a gente rompe ela, o sangramento é feio, o sangramento ali não é gostosinho de ver, não. Teve uma certa vez numa cirurgia, tá fazendo um protocolo, eu rompi as duas artérias palatinas do paciente. Eu rompi primeiro do lado direito, o sangue estava esguichando lá no pé do paciente, fui lá, fiz a ligadura, tratei essa hemorragia. Passou uns minutos, fui lá, rompi do lado esquerdo, do lado direito, não lembro do lado certinho, tomei umas 3 guichadas de sangue no peito. Então, tipo assim, confortado, bom não é, a gente às vezes assusta. Então, quem dirá o paciente? Sorte que o paciente estava com o fenestrato tudo bonitinho, então acabou que não visualizou. Mas tem que tomar muito cuidado nessa região. E aí, para a gente fazer, é puramente incisão. E, mais uma vez, vai envolver o periósteo ou não a tua incisão, a tua remoção? Então, nessas incisões, para fazer a remoção desse tecido da área doadora, eu não envolvi periósteo. Então, a quantidade que eu penetrei na lâmina foi diferente. Eu não desci a lâmina até tocar tecido ósseo. Se eu tivesse descido até tocar tecido ósseo, eu teria exposto ele. E aí o pós-operatório é pior, normalmente tem mais chance de infecção, é mais traumático para o paciente. Então, por isso que normalmente eu não faço isso para essa técnica, nessa questão aí, tá? Apenas faço a remoção do tecido. E aí, chegando ali para os finalmente, chegando ali no que eu meio que planejei para a gente hoje, o que acontece? Como que eu faço meu planejamento da cirurgia, certo? Como que eu penso na hora de fazer minha incisão? Planejamento reverso. Eu venho de trás para frente. Eu não penso na incisão como que eu vou fazer ela. Eu penso, aonde que o dente está? Qual a classificação de pi-Y que ele está? Posição A, B ou C? Classe 1, 2 ou 3? Enfim, tudo isso vai ser abordado lá no minicurso, tá, pessoal? Então, por isso que é bom a gente estar assistindo essas lives, tá certo? E o que acontece? Na hora que eu preciso fazer isso, outra coisa, é para uma exodontia terceiro molar, eu vou ter um desenho de uma incisão, tem uma área que eu vou precisar fazer ali. É uma cirurgia paraendodôntica? Ou então é uma cirurgia periodontal periimplantar? Porque se for periodontal periimplantar,
muitas vezes eu vou ter que ter um retalho dividido em vez de um retalho total. Então, tá vendo? O que eu preciso fazer? Eu tenho que expor tecido ósseo ou não? Tem que expor tecido ósseo, não tá beleza. Retalho total. Então a incisão vai ter que tocar periósteo e deslizar. Não cometer o erro que eu mostrei lá no primeiro vídeo. Fazer, tocar, evitar incisões secundárias. As incisões secundárias, passar mais vezes o bisturi, igual eu passei aquela vez, não é tão vantajoso. Porque não é que a gente faz, a gente causa incisões secundárias, aumenta o traumatismo. Então não é bom. É bom você fazer encostou o bisturi, faz um corte, desliza ele apenas uma vez. Isso que manda a técnica, isso que manda ser correto. Tá joia? Então, depois que a gente foi lá, pensou, retalho total dividido, aonde que tá, mais ou menos o que eu vou ter que fazer, qual que é a posição do dente, por quê? O quanto que eu preciso expor, tá? O quanto que eu vou qual que é a área que eu preciso abrir para eu poder atingir o meu objetivo cirúrgico. Se for um canino, incluso que eu quero fazer ou extração dele, ou uma colagem, por exemplo, pelo palato. Adianta às vezes eu abrir 2, 3 papilinhas ali, fazer uma incisão intracircular no palato para rebater o retalho, às vezes não vou conseguir ter o afastamento adequado, o afastamento que eu preciso. Eu tenho que vir abrindo essa incisão. Eu posso fazer uma incisão ali no sentido do palato, na região posterior, incisão de alívio para abrir? Não posso, não vou cortar a artéria platina maior. Na região anterior, ali fugindo do naso palatino pode. Então você consegue rebater um retalho até você acessar, fazer a ostectomia, acessar o canino e fazer ele depois toda a técnica de colagem ou a extração dele, dependendo da indicação do que vai ser feito naquele caso. Então o que acontece? A área que a gente vai ter que expor vai determinar o que para mim? O tamanho. Então, para eu poder pensar no como que eu vou fazer, eu gosto dessa imagem aqui, ó. Essa imagem é interessante. Por quê? Olha para você ver a diferença. No terceiro molar que está aqui para cima, que está na imagem superior, ele está mais próximo da cervical do segundo molar. Então, uma incisão intracircular, provavelmente eu vou conseguir achar o ponto de apoio ali na cervical do terceiro molar. Tranquilamente. Faço a ostectomia, acho o ponto de apoio e faço a extração dele. Seria meu planejamento. Agora, já na imagem inferior, olha a altura que está o terceiro molar. Ele está lá no terço apical do segundo molar, das raízes do segundo molar. Gente, não tem como na incisão intracircular com envelope, eu não vou conseguir ter aquele retalho. Então eu preciso da incisão de alívio. E aí eu vou e rebato mais aquele retalho. Então, se a gente pensar no planejamento reverso, aonde que eu preciso ver, aonde que eu tenho que chegar, eu vou determinar a minha incisão. Muito simples. Então você vai lá no final, pensa em fazer. Depois você vai planejando passo a passo. Tá certo? Isso aí é um jeito que eu costumo utilizar para pensar nas minhas incisões, tá certo? Pessoal, o que eu tinha planejado para hoje, eu acabei de finalizar. Vocês sabem que normalmente eu faço um conteúdo, e aí a gente abre para discussão. Pode ser sobre incisão, qualquer outro tema que vocês quiserem aí ir discutindo sobre esse tema, tá ok? E mais uma vez reforçando que no link lá na bio, vai ter um link lá, tá bom? Naquele link vai ser sobre a inscrição para o curso online gratuito, o exodontite terceiros molares, tá certo? Que aí de lá vocês vão conseguir vão entrar para o grupo do WhatsApp, lá na comunidade, e lá vocês vão receber todas as notícias. A partir de semana que vem a gente vai ter mais lives, tá? Eu já vou apresentar mais lives para vocês, para fazer com que vocês cheguem no dia do minicurso com o máximo de conhecimento possível e possam aproveitar o máximo possível dele, tá? Eu já falei, lá no meu curso eu vou abordar desde do planejamento, tá bom? Até o pós-operatório. Vamos ter aulas somente sobre planejamento radiográfico, tomográfico, planejamento esquemático. Depois vamos ter cirurgias narradas, enfim. Tudo vai estar lá. Esse é um evento bem legal, eu acho que vocês não poderiam perder. Vamos lá, Lucas. É apenas a diferença da velanal modificada. Da velanal para modificada é apenas sua extensão? Basicamente sim, Lucas. Porque o que acontece? Na hora que a gente vai fazer a incisão de velanal, ela tem que ir até ali na papila, entre o segundo com o primeiro molar, tá? Enquanto na incisão da velanal modificada, ela vai na distal do segundo molar. A gente utiliza ela principalmente para terceiros molares semi-inclusos, que na hora que você utiliza ela, você faz essa incisão ali na distal do segundo molar, você consegue depois coaptar e levar essa papila lá, a papila disto vestibular do segundo molar,
lá na dístole lingual, ou seja, você vai fazer tudo esse movimento. Você vai praticamente fechar a ferida por primeira intenção. Então, por isso que a diferença não é somente a extensão, tá? Mas é principalmente a indicação. Se o terceiro molar ele está semi-erupcionado, ou seja, ele está semi-incluso, tem parte dele exposta, já está ali já na cavidade bucal parcialmente, é a melhor indicação. Num dente que está totalmente incluso, não tem essa indicação. Porque no dente totalmente incluso você vai fazer ali, mas você já tem o retorno, então não justifica. E sem falar que aí muitas vezes você vai voltar sobre um tecido ósseo não sadio, que você vai ter que fazer uma ostectomia no vestibular. Aí você joga a incisão a velanal normal, a incisão de velanal normal, que é ali na mesial do segundo molar, tá? Então a diferença mais a incisão de avelanal, ela não modificada, ela não está indicada para a área de exposição. Ela está pensada na sutura e não na exposição inicial, tá? Aí ela é uma outra questão, uma outra parte que, na verdade, ela está mais envolvida com o fechamento, na busca do fechamento primário, fechamento em primeira intenção da ferida, para facilitar no processo reparacional do que na exposição cirúrgica do terceiro molar. Beleza? Entendido aí? Ficou alguma dúvida, Lucas? Se ficar, pode mandar aí, tá? Quem tiver mais dúvida também, pessoal, pode mandando aí que eu vou ajudando aqui, tá? Não precisa ser só sobre incisão, não. Se vocês tiverem dúvida aí, e se eu souber, eu respondo. Se não souber, a gente pergunta pro Google aí, resolve, vamos. Por nada, precisando, tamo junto. Mas aí, pessoal, então o que acontece? Não vamos deixar a incisão ela atrapalhar nossa cirurgia não, tá? Porque, igual aquele primeiro vídeo que eu mostrei, eu já coloquei ele como sendo o primeiro vídeo, principalmente por isso. Porque, querendo ou não, infelizmente a gente erra, tá? Uma dica para exo de primeiro molar superior. Primeiro molar superior, o maior problema que você vai ter... Johnny, só um instantinho, tá? Eu vou responder aqui da Laura, depois eu já tô aqui. Seguinte... Da dica para primeiro molar superior, que eu diria, relação com o seno maxilar. Primeira coisa a fazer, para não evitar uma comunicação bucosinusal. Na possibilidade, utilizar sempre, tentar fazer odontodissecção separando as raízes, certo? Como que fala? Para tentar separar, nunca fazer movimento de cunha, tá? Em molar superior. Molar superior você esquece. Molar superior, você vai sempre fazer movimento de alavanca, apoio, sarrilho, para sempre pensar o seguinte, para cima está o seio maxilar, não pode nada para cima. Uma dica que eu te dou isso. Esquece empurrar, certo? É sempre tracionar no sentido oclusal, tá joia? Dr. Jones Fernandes, doutor, tem sutura? O que seria a tua dúvida exatamente sobre sutura? Você manda para mim, que aí eu já respondo. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui o Caio, que enquanto você vai mandando a pergunta, eu já respondo dele aqui, tá bom? Caio, marca de lâmina, eu sempre usei Solidor, tá? Só que agora, cara, eu comprei uma importada, Norton, alguma coisa, o nome em inglês, é uma caixinha vermelha assim, gostei muito da lâmina, tá? Pra te falar a verdade, mas ela... Se alguém tá lembrando o nome dela aí, pessoal, escreve aqui pra mim, por favor. É Norton Swan, alguma coisa assim. Esqueci o nome dela completamente. Mas ela é a lâmina, se não me engano, é uma lâmina inglesa. Cara, já tem na Dental Creme, tem na Dental Speed. Ela é bem mais cara. Mas eu vou falar, tem que tomar cuidado. Eu saí da Solidor, por exemplo, eu usava muito ela. Na hora que eu peguei ela, eu, sem querer, eu dei umas derrapadas. Vou ser sincero. Porque encosta, ela vai mesmo. Ela incisa, perde o corte mais rápido também. Mas vale muito a pena. Ela tem a pontativa menor. Hoje eu estou usando mais ela, tá? Praticamente só uso ela. Assim, qualquer lâmina serve. Eu sempre trabalhei com a Solidor, trabalhei muito bem. Eu sempre falo que é o seguinte, não é material, não é instrumental. Quem tá, por exemplo, assim, quem tá no cirurgia 4 em 1, vocês viram nunca indicar material, nunca veio indicar, eu não peço para comprar nada. Falo que não peço para comprar nada no cirurgia 4 em 1, pessoal. Eu só indico comprar um porta-agulha com ponta de vídeo. A marca que vocês quiserem. Só isso que eu indico. Tá? Mas eu gosto de Castroviejo, então compra Castroviejo. Lâmina, só 15C. Cara, 15C e a 12 para alguns casos, certo? Vou fazer um enxerto gengival, às vezes eu pego lá
faço eu pego a lâmina 12, aquela papila que fica lá bem em cima do tubo, a papila distal. Sim. Aquela incisão lá do palato, normalmente eu faço, ou eu faço um cochoeiro não, pessoal, ou eu faço um X quadrado, certo? Onde que é a sutura que você vem pro vestibular dos dentes, passa, volta, passa de novo, forma um quadrado, forma um X e dá um nó. O nó fica na vestibular. Gente, eu posso depois mostrar para vocês. Eu não tenho vídeo dela aqui. Eu tenho ela filmada, mas não tenho aqui agora no celular. Ou então também, às vezes, eu festono. Ponho ali, vou colocando as lâminas eu venho festonando, deixando bem frouxo os pontos, certo? Depois eu coloco as lâminas de esponja, de colágeno. Aí na hora que eu dou o último nó, termino de apertar, que aí aperta tudo e já trava a esponja de colágeno naquela posição, tá, Jonas? Então, normalmente eu faço isso. Ou eu faço festonado, ou eu faço X quadrado. A X quadrada ela segura bem, que ela fica um desenho assim, faz um quadrado, trava com X, trava o coágulo e trava as membranas lá perfeitamente, tá? E fica muito bom. E aí, Caio, o que acontece? A respeito de lâmina, dessas coisas de marca, desses trem, cara, tem marca que eu gosto, igual eu te falei, tô gostando dessa marca. Mas falar assim pra você, só pode ser ela. Cara, eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que não vai ficar uma coisa legal. Jonas, eu vou ver se eu acho com imagem alguma coisa nos meus trabalhos que eu tenho. Eu devo postar daqui uns dias e aí eu acabo marcando você na postagem pra você ver lá depois, tá bom? Como que é? Pode deixar, eu tô te devendo essa aí, viu? E aí, cara, então, tipo assim, gente, eu não gosto, porque hoje em dia eu vejo que a odontologia, cara, tá indo pra um caminho que eu nunca concordei. E eu tô entrando nesse caminho agora, e vocês estão junto comigo, vocês estão me acompanhando, você pode ver que eu não falo porcaria nenhuma de marca nenhuma de nada. Swan Morton, essa daí é a marca dela, essa mesmo, top. Ela tem que tomar cuidado, tá? É essa marca aí. Saí da Solidor aí pra ela, vai com a mão mais levinha, porque eu dei umas navalhadas lá, viu? Passei no fio da navalha, tomei na orelha. Depois tive trabalho pra corrigir, por conta da incisão, tá? Então, eu também tô nessa, pessoal. Eu opero igual vocês me acompanham aí, vocês vê, hoje teve cirurgia, sexta-feira eu tava com cirurgia complicada, apanhei pra danar daquele terceiro molar, que não foi fácil, paciente de 37 anos. Então, assim, é bom, eu acho que a gente tem que ter essa experiência, sabe? Porque senão você fica aqui esse professor que fala de teoria, mas não põe a mão na massa. Se não põe a mão na massa, cara, não vai. E voltando ao assunto a respeito que eu falo da odontologia, que ela tá indo pra um caminho assim, agora que eu tô vindo pro lado da internet, fazendo lives, essas coisas, até pouco tempo atrás, no Instagram tem 6 meses, gente. Só olha a data dele aí, ó. Olha a primeira postagem, eu acho que foi em março que eu marquei, que eu iniciei e fiz a minha primeira postagem. Então, ou seja, eu tô há pouco tempo nesse ramo, gostando da aula, foi quando eu finalizei meu mestrado, tava finalizando, agora tô dando aula também na graduação, então assim, eu tô gostando da docência, e agora eu quis ir pra esse ramo, certo? E aí, o que acontece, cara? Eu não acho certo isso. Porque, por exemplo, às vezes você vai ver curso que o cara fala assim, mas se você não tiver um motor piezoelétrico, você não está fazendo a cirurgia de qualidade. Não mesmo. Será que não? Mas se você não tiver um motor elétrico, você não vai fazer uma odontosecção bem feita. Será? Agora, eu não posso falar que se você tem condições de ter um motor piezoelétrico, se você tem condições de ter um motor cirúrgico, contra-ângulo cirúrgico, você não vai ter não pode ter mais qualidade? Sim, gente, isso é óbvio. Agora, falar que não vai operar bem, isso aí eu não concordo, jamais vou concordar. Certo? Mas só ir lá no CIOSP. Só ir lá no CIOSP, pessoal, que vocês vão ver. Porque aí tem os bambambam, que fica lá falando que tem que ter as coisas, pra gente gastar dinheiro. Então, eu não sou muito a favor disso, não. Tá joia? Vamos lá, Caio. Até quanto tempo é normal ficar um edema pós-exodecismo? Depende, Caio. Vai depender do trauma cirúrgico, Caio. Quanto tempo foi essa cirurgia? Quanto tempo foi essa ostectomia? Mas, de regra, de via geral, um edema, ele vai ter o pico dele em torno de 36 até 48 horas. Eu dou exemplo que é o seguinte, durante 36 a 48 horas, pensa numa bexiguinha. Sabe aquelas bexiguinhas que tinha de televisão, que vai enchendo, até estourar? Então,
Ela vai enchendo. Aí, depois, vai levar em torno de uns 3 a 4 dias para desinchar e voltar ao que era normal. E olha lá, às vezes pode estender um pouco mais. Isso daí, na média, certo? Igual eu falei, tem paciente que vai inchar mais, um por condições dele e outro por causa do traumatismo cirúrgico. O traumatismo cirúrgico manda muito. Você vai comparar, vamos passar aqui para mim, pós-exo de sisos. Eu estou considerando que teve ostectomia ou odontodissecção, certo? Para ser uma situação pior. Mas quanto de ostectomia ou odontodissecção? Quanto tempo que foi essa cirurgia? Você pega uma cirurgia que, mesmo tendo ostectomia ou odontodissecção, foi feita em 10 minutos, é uma coisa. Você vai pegar uma que demorou 40 minutos, aí já piora. O traumatismo cirúrgico, quanto se manipula, pior é. Cara, quanto mais mexe, pior é. Pior vai ser o pós-operatório, maior vai ser o edema, maior vai ser a dor, maior vai ser o trismo. Quanto mais mexe, pior é. E maior a chance de infecção. Então, por isso que a gente tem que tentar reduzir o tempo cirúrgico. Quando eu falo reduzir o tempo cirúrgico, não é para ser troféu, não. Tá? A questão não é ser troféu. Nossa, sou fodão, eu tiro em 5 minutos, em 3 minutos. Não é isso. A relação do tempo cirúrgico é você fazer uma boa técnica cirúrgica, com destreza, com qualidade, e dar um pós-operatório perfeito para o seu paciente. Se ele tem um pós-operatório perfeito, você tem menos amolação. Simples. Tá? Mas eu acho que eu respondi aqui quanto tempo depois que é normal ficar o edema após a extração de siso. Então a gente pode pôr uns 5, 6 dias. Normal. Ele ter isso daí, independente ainda da... Como que fala? Do traumatismo cirúrgico. Certinho, Caio? Respondida a pergunta? E aí, pessoal, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Pode mandando aí, tá? Até filosofar hoje já filosofou. Até falar da odontologia hoje já abordou. Vou tomar água que tô com sede. Aí. Por nada, precisando, tamo junto. Eu vou dizer que o Perogard retarda a cicatrização, isso é verdade? Porque eu sempre aceitei. Olha, eu nunca vi não. Falar que o Perogard ele retarda a cicatrização, nunca tinha visto. Pra mim tá sendo uma novidade também. Posso procurar saber, gente, podemos ver. Porque normalmente, igual eu falei, eu sempre soube que o Perogard ele é um antisséptico, é um colutório que vai ajudar a gente no pós-operatório. E mesmo que ele atrapalhe a cicatrização, qual outro, vamos pensar assim, eu não conheço nenhum outro enxaguatório bucal com capacidade que ele tem para pós-operatório. Eu vendo assim do que tem, enquanto tá, tranquilo, foi o que eu imaginei aqui. Eu acabei lendo errado também. Então o que acontece? Se a gente for para pensar, qual que é a função ali do Perogard no pós-operatório? Vai ser ele controlar principalmente a flora bacteriana, tá? Reduzir a quantidade de micro-organismos na cavidade bucal para prevenir uma infecção. Nós não temos hoje, eu pelo menos não sei, algum outro enxaguatório bucal que tenha a eficácia que ele tem, ou seja, vai matar a quantidade de bactéria que ele tem, promovendo menos efeitos colaterais. Não tem nenhum. Água oxigenada. Tá, oxigenada ela vai atuar principalmente em gram negativo, em anaeróbicos, que não é a maioria, principalmente se não tiver infecção. Hipoclorito de sódio, extremamente tóxico, impossível. Então, tipo assim, ter um que não seja tóxico, que tenha efetividade, que tenha segurança, qualidade, por mais que às vezes possa até ser uma verdade essa questão de retardar a cicatrização, mas ele vai promover como se diz, uma segurança no pós-operatório, uma segurança para a gente, para reduzir uma possível infecção significativa. Se enquanto não aparecer um outro com menos efeitos colaterais, porque o Perogard também tem efeitos colaterais, tá, pessoal? O Perogard, por exemplo, ele altera o paladar, ele aumenta a descamação das células, então com o uso crônico, ele pode vir a pegar e a manchar os dentes, certo? Então, assim, tem efeitos colaterais do Perogard. Não quer dizer que ele seja lindo, maravilhoso. Mas a gente não tem outro. Se alguém tiver alguma ideia aí ou costuma usar outro, manda aqui pra mim. Porque assim, seria interessante até pra eu saber mesmo. Porque na minha cabeça aqui não veio nenhum, tá? A respeito de algum outro melhor que a clorexidina, né? No caso, não só o Perogard.
Mas a clorexidina como um todo, sem ser um enxaguatório local, oclutório, melhor do que ela. Se alguém tiver, manda aí que pra mim vai ser uma novidade. É bom que eu aprendo também, tá certo? Cara, clorexidina sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque é o seguinte, vamos pensar comigo uma diferença entre... eu vou entrar até numa outra questão, tá? Na escolha de fio de sutura, tá, Jeff? Por que eu vou por esse lado? Você vai entender a necessidade e o porquê que eu prescrevo sempre a clorexidina, independente de ter antibiótico, terapia sistêmica ou não. Porque a antibiótico, terapia sistêmica, ela vai matar principalmente os micro-organismos que vai estar nas correntes sanguíneas, onde vai ter atuação. Dentro da cavidade bucal vai chegar muito pouca quantidade de antimicrobiano. Então, não vai ter uma efetividade. Quem aí? Vocês podem até mandar para mim. Quem que usa seda, tá? Fio de sutura seda. Eu, por exemplo, detesto seda. E eu detesto não porque, é fake, né? Não. Eu não gosto porque é o seguinte. A seda, normalmente, o fio é preto. Daqui 7 dias na hora que volta, tá branco de tanta placa. Tanta restos alimentares, micro-organismo, aquela bagunça que tá naquilo ali. Então, cara, você pode passar o antibiótico sistêmico que for. Lá vai ter muito micro-organismo, independente de qualquer coisa. Enquanto a clorexidina vai matar aqueles micro-organismos, você já fez um enxaguatório. Ou pelo menos, enquanto não formar aquela placa, aquele biofilme que vai ser formado depois ali em cima do fio de sutura, ela vai estar reduzindo a patogenicidade e a virulência daqueles micro-organismos. Então a gente vai ter ali um certo controle. E aí entra o porquê que agora, por isso que eu falei que eu vou abordar outra questão aqui, que é a seleção do fio de sutura, que é o nylon. E aí o nylon, por ser monofilamentar, ele não permite a agregação bacteriana. Ele dificulta a agregação bacteriana, porque ele é muito liso, ele não é trançado como a seda, por exemplo. Então o fato dele ser monofilamentar e ser inorgânico, elas não aderem fácil. E aí você vem que a clorexidina mata. E aí na hora que você vai tirar um fio de sutura, depois de 7 dias de um nylon, ele está do mesmo jeitinho que você colocou. Aparentemente está limpo, certo? Mesmo que a gente verifica, sabe que vai ter micro-organismos lá, mas muito pouco. Então o risco de uma infecção, limpeza, essas coisas, eu prefiro usar, nesse caso, nylon, mas voltando um pouquinho para o assunto, a respeito de se prescrever ou não antibiótico sistêmico quando eu uso clorexidina. Sempre. Um vai atuar por uma via, um vai proteger o sistema imune, um vai evitar infecção local e o outro vai atuar local também, apenas local, para prevenir uma infecção ali. Então, cada um vai atuar de um lado e os dois vão no mesmo prol, no mesmo objetivo, que é prevenir uma infecção. Tá joia? E aí, Jeff? Eu dei uma rodeada, mas respondi. Você acha que ficou legal aí? Ficou alguma dúvida? Se ficou, já manda aí e pode mandar a próxima também. A gente já vai respondendo e já vamos conversando mais aí. Tá joia? O turno tá chegando pra live agora. Só lembrando quem chegou pra live, que depois ela fica gravada, ela vai ficar lá no feed, tá? Se quiser depois acompanhar inteirinha, na íntegra, desde o comecinho, porque normalmente eu sempre abordo o assunto primeiro, né? Eu preparo o material, umas ideias, e depois no final a gente começa a discutir, conversar, os amigos aí vão mandando as perguntas, eu vou tentando responder. Igual eu falo, às vezes eu falo umas bobagens, se eu falar umas bobagens vocês me perdoam aí, se eu não falar bobagem tá valendo. E no mais, as dúvidas que forem tendo já pode ir mandando. Pra turma que chegou aí, só lembrando do mini curso, depois fazer a inscrição do link que tá lá na bio, do mini curso online gratuito, cirurgia exodontias de terceiros molares, tá? Toda vez de um siso incluso, você vai para profilaxia de corticoide? Sim. A não ser que o paciente tenha alguma contraindicação no corticoide. 100% das vezes. Fora, se ele não tiver contraindicação no corticoide e for uma ex terceiro incluso, profilaxia inflamatória, de 4 às vezes até 8, tá? miligramas de dexametasona pré-operatório. E aí o 4 a 8 miligramas vai depender do traumatismo cirúrgico que eu estou esperando para a cirurgia, tá? Por exemplo, a cirurgia de sexta-feira, quem deu olhada no stories aqui, lá eu passei 8 miligramas para o paciente. Eu já esperava dificuldade. Um siso naquela posição, daquele tamanho, naquela inclinação, e ainda, pior de tudo, um paciente já com 37 anos, a dificuldade ali estava tudo contra eu. Não tinha nada a meu favor ali, estava tudo ruim pro meu lado. Então eu já sabia que ia dar complicado. Então eu já entro direto nessa situação. Eu já vou direto com 8 miligramas para tentar controlar, tá bom? Beleza, Jeff? Qualquer coisa pode perguntar mais aí, beleza? Vamos lá, Aline.
Usa rifocina em alguma situação na extração de siso? Não. Eu não uso rifocina para nada, tá? Muito tempo atrás eu utilizava ela no tratamento de alveolite, mas graças a Deus há muito tempo que eu não tenho alveolite. Hoje eu só trato com água oxigenada e uma mistura de água oxigenada, soro. Eu sempre faço assim, ó, para tratar alveolite: soro, água oxigenada, soro, clorexidina e pronto. Só irrigação, sem estimulação de coágulo nem nada. Quando acontece, mas graças a Deus há muito tempo que não acontece, então tá. Mas a rifocina, não vejo nenhuma situação para indicação. Antibiótico local ali, não vejo porquê, tá? Fora isso. Profilaxia antibiótica, só quando tem comorbidade? Não! Seguinte, a comorbidade é indicativa de a gente ter que entrar, tem que entrar com antibiótico. Pronto, beleza. Tem comorbidade, um paciente diabético, DM1, um paciente imunossuprimido, enfim, independente do que for, tem que entrar. Qual que é a outra possibilidade? Risco de infecções pós-operatórias. Vamos pensar o seguinte, o paciente tem histórico de pericoronarite, você vai fazer extração com terceiro molar. Se ele tem aquele histórico de pericoronarite, os micro-organismos presentes ali já são micro-organismos altamente patogênicos. A possibilidade deles desenvolver uma alveolite é considerável. Então, eu já entro com antibiótico, profilaxia antibiótica, para tentar evitar essa possível alveolite. Então, sempre que a gente imaginar, tá? Se você supõe que tenha um risco, alguma coisa, igual eu dei um exemplo de uma pericoronarite, você já entra direto com, por exemplo, com antibiótico, com antibiótico terapia profilática. Por exemplo, quando eu faço um enxerto, se eu estou fazendo enxerto, eu sei que ao mesmo tempo que eu estou fazendo enxerto, o risco de infecção é considerável. Já entro com antibiótico terapia, não tem conversa. Ou, às vezes, eu entro com antibiótico terapia em situações, por exemplo, que eu tenho uma suspeita que eu imagino que possa ter uma comunicação bucosinusal. Eu entro também com uma antibiótico terapia. Então, e além dessas questões, nós vamos ter o tempo cirúrgico, tá? Conforme vai aumentando o tempo cirúrgico, você vai aumentar, então, a possibilidade de ter também uma infecção. Entra com antibiótico terapia. Belezeira?